Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma live especial aqui no nosso RH para você, em parceria com a Jobcam, onde a gente recebe duas mulheres empoderadíssimas, que são a Camila Yochabel, fundadora e CEO da Jobcam, e a Carolina Martins Piombo, que é Head de Recursos Humanos da DRQ. São duas empresas super conceituadas e conhecidas no mercado. A Jobcam é uma empresa relativamente nova, tem 4 anos, nasceu ali em 2016 e já está tendo um crescimento incrível, está numa curva ascendente muito alta. E a BRQ está há 27 anos aí no mercado, oferecendo soluções digitais para todos os tipos de negócio, especialmente para bancos, seguros, telecom, nessas áreas. Agradeço muito a participação de vocês. Fiquem à vontade para mandar perguntas aqui no nosso chat. O tempo todo a gente vai interagir junto com elas. E para a gente começar essa nossa live, nossos assuntos hoje vão ser mais voltados ao recrutamento e seleção e diversidade, falando um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo durante esse período de pandemia, como as empresas estão se adaptando a isso, os processos de mudança. Então, realmente trazendo um pouco de inovação, trazendo um pouco de notícias positivas, aprendizado, coisas que a gente pode se adaptar, melhorar no nosso dia a dia, nas empresas, mesmo nesse momento de crise tão complicado que pegou aí todo o nosso país. Então, Camila, Carolina, sejam muito bem-vindas. Obrigado pela participação de vocês, por toparem o nosso convite aqui do RH para você, para essa live. E eu queria começar essa live, então, emplacando no assunto do recrutamento e seleção, que está sendo uma dificuldade das empresas nesse período de pandemia. Particularmente, eu não gosto de falar em lado bom de pandemia, porque apesar de todas as coisas que possam acontecer, de empresas que estão se remodelando aqui, se adaptando ali, a gente sempre tem que considerar que o número de casos, de mortes e tudo que vem acontecendo se sobressaia tudo isso. Mas é inegável que as empresas estão tendo um aprendizado muito grande, as marcas estão trabalhando forte para sobreviver durante esse momento. E você, Camila, que trabalha na Jobcam, que é uma empresa voltada ao recrutamento digital, vocês trabalham com inteligência artificial, um processo todo digital, vocês já têm uma certa facilidade, né, para lidar com esse trabalho à distância, esse trabalho virtual. Mas ainda assim, eu acredito que esse período de pandemia deve ter mexido um pouquinho, feito vocês repensarem algumas coisas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para mim, primeiro, de como é feito esse trabalho, como vocês conduzem esse recrutamento 100% digital na Jobcam, e como que foi para superar esse período de pandemia, como que está sendo o relacionamento com os clientes, o que essa crise, isso trouxe para vocês? Eu tô rindo, gente. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu tô rindo porque, assim, eu tô com meu filho, meu bebê de 2 anos, ele tá quebrando tudo do lado de lá. Então, vocês estão vendo um cenário aqui. Ou seja, isso tá recluso, né? Isso é home office para muitas mães, que eu acho que é muito bacana, está sendo muito legal a questão do home office e tal. Mas até fazendo um gancho aí com relação com a inclusão, o quanto, infelizmente, é bacana, mas não é tão acessível, né? Uhum. Meu exemplo não é tanto um exemplo, porque tem uma pessoa lá com ele, o pai tá, mas, enfim, é só um parêntese. Bom, na Jobcam, a gente tem acabado de mudar para nossa salinha, não foi, Carol? Lá no prédio da BRQ, uma sala linda, construiu com tantos esmeros, enfim. E a gente devolveu. No primeiro mês da decisão da devolução, foi muito dolorido, justamente por todos esses motivos que eu comentei, de ter que fazer essa desmobilização, mas para uma startup não é viável manter um espaço. E não é só para startup, né? Gente, é cachorro, é menina, é tudo aqui em casa. Mas vamos lá. Ao então, vivo assim, vale tudo. Home office, gente, home office. Então, assim, se para uma empresa grande que tem condições de manter, né, o fluxo é complicado, para uma startup não, né, imagina. Então, a gente teve que, no âmbito da Jobcam, a gente precisou fazer uma desmobilização. A gente vai ficar home office aí por tempo indeterminado.
a gente tem algumas baias, a gente tem acesso à BRQ, é nossa investidora, então, certamente, a gente precisando de algum espaço, a gente vai ter lá. Se todo mundo já ficar não devolverem também, né? Porque eles estão já numa cabeça home office super antenada e revolucionária. Mas a gente tem outros espaços de coworking que vêm para agregar nesse pós, né? E, óbvio, a gente trouxe ferramentas para nos ajudar, nos auxiliar, auxiliar o time a produzir mais, né? E de forma unificada, digamos assim. Os OKRs ficaram muito mais presentes, né? Que são objetivos e resultados chaves dentro da nossa operação. Para os nossos clientes, a gente conseguiu, como você falou, né, Bruno? Não tem um lado bom da pandemia, nunca vai ter. Contudo, infelizmente, a pandemia forçou o digital, eu brinco até que foi a fórceps, né? Então, as pessoas já estão... Não tem, vou fazer uma transformação digital porque é legal. Não, vou fazer uma transformação digital porque eu preciso e é obrigatório. Então, isso fez com que a Jobcam crescesse bastante, né? A gente... É engraçado que a gente estava negociando, eu não posso citar nomes, mas a gente estava negociando com empresas assim, gigantes, até globais, e há um tempo e não saía. E aí, durante a pandemia, não teve outro jeito. Assina, vamos lá e vamos, né? Então, estava acelerando alguns processos que antes não era prioridade e passou a ser prioridade. O que nos empodera, digamos assim, no quesito de, cara, o que a gente construiu, o que a gente está falando desde 2016, que o recrutamento digital é importante, que o vídeo currículo é importante, que a entrevista gravada é importante, que a entrevista às cegas é muito importante. Então, tudo que a gente vem falando desde 2016, agora é válido. Foi uma validação, né? Acho que encurtou um pouquinho a nossa trajetória com relação à escalabilidade do porquê. Por que usar a metodologia? Qual é o benefício da metodologia? E, Camila, um dos carros-chefes desse trabalho da Jobcam, pegando o gancho no que você acabou de falar, é realmente esse recrutamento às cegas. É uma forma de recrutamento que busca quebrar os viés inconscientes que muitos recrutadores têm no momento de fazer a seleção. A BRQ, inclusive, é adepta desse tipo de recrutamento. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos acompanhando como funciona esse processo de recrutamento às cegas. Depois eu até vou pedir para a Carol falar um pouquinho como que está sendo esse processo na BRQ. E até porque, né, Camila, você, quando a gente fala de vieses inconscientes, você é mulher, já é um obstáculo dentro de empresas, você é nordestina, coloca um segundo obstáculo, e você é mãe. Ou seja, você é um combo de situações. Eu sou petroleira. É petroleira. Você é mãe. Então, é um combo de situações que, quando chega numa empresa, chega para fazer um processo de recrutamento e seleção, quem está ali conduzindo aquilo já fica meio... já bate aquela dúvida. Então, você sentiu na pele, né, acredito eu, o que foi passar por isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para mim o que muda, né, com esse recrutamento às cegas, como que ele torna o processo mais humano, mais diverso, até para quebrar também esses preconceitos que existem. Perfeito. É impossível falar da própria Jobcam sem dar um passo para trás e falar da minha trajetória, né? Eu sou profissional de recrutamento e seleção de recursos humanos, atuei durante anos em multinacionais de nível global, contudo, meu diploma é de petróleo e gás, ou seja, não tem nada a ver com recursos humanos. Quando eu me formei em petróleo e gás, meu sonho era trabalhar nas sondas, né? Enfim. E óbvio que eu não consegui, né? Então, o que me restou na época, porque eu falo na época, porque era o meu sonho, quando você se forma, você quer atuar, né? Então, você quer fazer aquilo acontecer
na época foi frustrante, hoje eu acho que foi uma bênção, porque mudou minha vida, eu amo, foi fazer gestão de embarques, né? Que ainda não era recrutamento, mas era gestão de embarques, só que estava muito atrelado a pessoas. Então, eu fui. No primeiro mês, esse negócio aqui tá bom. No segundo mês, eu cara, me descobri. Então, assim, toda aquela minha frustração, aquela minha tristeza, porque eu não estava numa sonda petrolífera no mar, foi embora, né? Então, eu mergulhei de vez na área de recursos humanos, eu cheguei até business partner dessa empresa de petróleo, fiquei quase mais de 4 anos, morava em Mossoró, fui transferida para o Espírito Santo, depois fui para a Bahia, né, sempre com essa empresa, fazendo a gestão de pessoas, recontratação em massa, enfim, até que eu pedi demissão e vim para São Paulo. Na minha cabeça, eu achava o seguinte, eu vou chegar em São Paulo, cara, eu tenho uma puta bagagem, eu já economizei milhões aqui de redução de custo de absenteísmo, eu consegui reduzir aqui de recrutamento e tal, tô, né, preparada. Na minha cabeça, quando eu chegasse aqui em São Paulo, ia ser assim, um emprego na mesma hora, só que não. Ou seja, o viés inconsciente do meu currículo, porque estava lá, formação, petróleo e gás, por mais que eu fazia case, eu dava exemplo, quanto eu tinha economizado, cara, eu fazia de tudo, eu era chamada para muita entrevista, e quando eu chegava nas entrevistas, seja online ou presencial, 2 coisas eram foco. Nossa, mas petróleo e gás? Por que petróleo e gás? Aí ai meu Deus, lá vem. Que sotaque lindo! Eu não tenho nada contra, por favor, digam que meu sotaque é lindo, mas não é só isso, né? Então, assim, aquilo foi me deixando emputecida, perdão com o meu francês. Eu falei, cara, não vai dar, eu não vou conseguir me recolocar nessa cidade, porque aqui é outra coisa, assim, o que eles querem é papel. Então, eu peguei o dinheiro da minha rescisão e eu fui fazer um MBA em recursos humanos na FGV. Mega caro, mas nunca fui pegar esse diploma. Só um parênteses, nunca fui pegar. Tipo, você quer papel? Tá aqui, currículo, MBA. Pronto, MBA na FGV. Nunca fui. Terminei, tá? Mas não fui pegar o diploma. Então, isso fez com que, quando eu comecei a fazer o MBA, eu consegui um emprego. Tive que dar downgrade na minha carreira. Eu estava quase como gerente de gestão de pessoas, né, nessa empresa de petróleo e gás. Só quando eu vim para aqui para São Paulo, o meu downgrade foi tipo assistente de recrutamento, foi muito, né? Mas eu aceitei porque eu vi o seguinte, cara, eu vou pegar essa oportunidade ganhando, assim, muito menos, mas eu vou mostrar meu potencial, porque talvez seja a oportunidade que eu tenho agora. Então, eu fui trabalhar numa multinacional e lá eu descobri, óbvio, 2 meses eu já cresci, já viram que é isso mesmo, já passei a ser VP, etc., e lá eu descobri o que era tecnologia. Então, eu tive a oportunidade de ir para o Web Summit em Dublin. Eu fazia muita vaga de tecnologia, eu fazia muita vaga até mesmo de vendedores, né? E depois eu fui para um patamar mais executivo, então eu já mudei e aumentei meu leque. E entendi quais eram os reais gaps, né, desde um operacional que era lá do petróleo até vagas mais estratégicas, quais eram os principais gaps. Então, eu utilizava todas essas plataformas convencionais, cheguei a utilizar uma plataforma de vídeo entrevista na época, que era um padrão que não me atendia da forma para otimizar o meu tempo. Isso foi me dando insights. Cara, eu faria isso assim, 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 assim. Em 2016, eu tive a ideia da JobCam, né? Então, a JobCam, ela surgiu para fazer com que os candidatos eles fossem vistos além de um pedaço de papel. Então, é possível fazer o vídeo currículo, participar de entrevistas gravadas, né? Tem toda uma história por trás. Depois, eu posso até compartilhar um link falando de toda a história com vocês, que é uma história muito longa. E o nosso propósito, desde o day one, digamos assim, desde o dia que nasceu, foi
sim, levar eficiência para a empresa, mas o olhar para o candidato sempre foi o nosso maior, foi o nosso chão. Por quê? Porque se esse candidato ele não tiver satisfeito, preparado e reconhecido, enfim, a empresa não vai estar satisfeita. Né? Então, é meio que uma junção. E aí, em 2018, a gente teve a ideia, né, de colocar a entrevista às cegas por vídeo, que é o The Voice das entrevistas, muito pautado em tudo que eu passei, porque eu acredito que se eu tivesse sido avaliada pelas minhas competências, habilidades, toda a minha experiência, eu certamente não teria passado tanto perrengue e eu nunca sofri preconceito, mas eu sofri um viés velado, do tipo diploma, enfim, né, entre outras coisas, tá? E aí juntou isso, então hoje a Jobcam ela se posiciona como a única plataforma brasileira capaz de ter tudo que é de vídeo recrutamento dentro do único lugar. O vídeo currículo, as entrevistas gravadas, a entrevista às cegas por vídeo, que é o The Voice da seleção, né? O recrutador ele faz toda a customização da divulgação da vaga, publica essa vaga e só espera receber os vídeos já gravados. O bom é que dá para com a triagem por telefone. E aí, quando recebe esses vídeos, automaticamente eles vão chegar com avatares na tela, a voz distorcida, dados ocultos, e o recrutador só vai conhecer esse candidato depois que ele aprova para uma próxima etapa do processo. Então, por isso que é The Voice, né? Virou a tela. Provou, virou. Então, com isso, a gente faz com que os profissionais eles consigam mostrar o seu potencial de uma forma que a cor da pele, o gênero, a idade, nada possa interferir, né? E a gente tem vários cases de sucesso, de impacto, a gente acaba transformando a vida de muitas pessoas, né, com essa metodologia, né? E esse é o nosso maior presente, assim, quando alguém sente, cara, mudou minha vida. E agora, para fechar com chave de ouro e ser 100% vídeo, recrutamento, a gente lançou como fosse aqui, né? Dá para fazer até dinâmica em grupo, que é uma sala ao vivo. E em breve vem novidades. Eu vou dar um spoiler aqui, vai. Primeira mão, hein, gente? Primeira mão. Em breve a gente está lançando aí o entrevista ao vivo às cegas. Então, além da entrevista gravada, vai ter o às cegas, como a gente está fazendo aqui, só que o avatarzinho rolando, né? E o recrutador, o gestor só vai conhecer o candidato quando aprovar, e aí vai estar tudo ao vivo. Aí vai ser definitivamente o The Voice, né? Só falta na hora que tiver. Chegou no último patamar, né? Então a gente está. E é a única do mundo. Hoje mesmo a gente foi abordado por uma empresa de mídia lá do Vale do Silício, super curiosa para saber como é que a gente está fazendo, porque muitas startups, né, e não só aqui do Brasil, né, empresas até mais convencionais, e até a Jobcam lá atrás, em tempos sombrios, né, que a gente ainda estava entendendo o que é que queria ser, a gente pensou em fazer reconhecimento facial. Né? Tem até o pitch meu do Shark Tank falando sobre isso. Só que a gente foi pesquisar, foi se aprofundar, a gente sempre foi uma plataforma que queria enaltecer o candidato. Uma vez que eu coloco uma máquina para dizer se o candidato está alegre, se o candidato está triste, se o candidato... Cara, isso não tem eficácia, não tem... É sem sentido. Até porque pode pegar, né, Camila? Pode pegar um momento que ele não está bem, né? Até pela situação, desemprego, né? E eliminar ele logo ali de início, né? Exato. Tem até casos, eu não vou falar o nome, mas vocês podem pesquisar, escândalo, reconhecimento facial em entrevistas, coloca em inglês porque é fora, que a moça, né, a Joy, eu até estou bem próxima dela agora. A Joy, ela fez um experimento, eu não sei como ela teve os acessos, mas ela fez um experimento que quando ela fez a entrevista, ela é negra,
Quando ela fez a entrevista, o software XPTO lá falou que ela não era de confiança. E ela botou uma máscara branca e o software era de confiança. Imagina! Inacreditável, gente. Até a Melinda Gates falou sobre isso. Então, assim, graças a Deus que a gente se ligou que, cara, não é isso. Esse não é o nosso DNA. Se a gente for por essa linha, não vai dar certo. Então, assim, e o bacana é que lá atrás a gente divulgou que ia fazer isso, teve uns 2 concorrentes que foi fazer. Eu disse, vai fazer, agora a gente fez o oposto. Porque não é, o propósito é fazer com que a pessoa seja vista além de um pedaço de papel, não dizer enviesa, né? Não é bacana. Então, essa é a Jobcam. E, Camila, até pegando um embalo nisso que você falou, só trazendo aqui para o nosso público, ontem eu estava mexendo aqui no LinkedIn, vi um relato que viralizou, porque uma coisa que eu sempre vejo muito no LinkedIn é questão de pontos que os recrutadores podem ter um pouco mais de sensibilidade, né? Era uma mulher falando que ela tá nesse home office como mãe, né? Então ela tá cuidando da casa, ela tá cuidando do trabalho dela e ela tá cuidando de filho. E era um momento que ela estava fazendo uma faxina na casa e parece que a criança começou a gritar no fundo, ela estava um pouquinho estressada. E um recrutador ligou para ela de uma vaga que ela tinha se candidatado. Aí a pessoa falou com ela, tipo, oi, fulano, a gente pode conversar um pouquinho agora? E ela imaginou que era só para saber se ela que era um convite para fazer uma entrevista, marcar um horário. E ela fala que nisso que ela confirmou, que ela falou que sim, o recrutador começou a fazer entrevista com ela. A entrevista começou ali, naquele momento, com ela totalmente despreparada, fazendo faxina, cuidando do filho. Ela até conta no final que acabou não dando certo, né? Ela fez um desabafo. Mas você vê que há uma cobrança também, porque esse processo de recrutamento e seleção, não só pelo viés inconsciente, mas também um pouquinho de sensibilidade, né? E, Carol, você que trabalha nessa área de recursos humanos, é head de RH na BRQ, eu imagino como esse momento de pandemia foi maluco para vocês, porque além de todas as preocupações normais do dia a dia, é montagem de cartilha de segurança, é montagem de um planejamento de orientação de saúde, tem todo um cuidado a mais que precisa tomar, e férias antecipadas aqui, home office ali. Que você não fazia antes, que você passa a fazer agora em home office. Exato, e é de uma vez só. E aí na BRQ, fora tudo isso, vocês têm uma preocupação muito grande, né, com a questão da diversidade, da inclusão dentro da empresa. Inclusive, vocês usam essa plataforma de recrutamento às cegas da Jobcam. E eu queria que você falasse um pouquinho para mim, então, como que a BRQ entra nesse mercado no sentido de ser uma empresa inclusiva, porque hoje a gente vê que as empresas ainda estão engatinhando nesse conceito de diversidade e inclusão, né? Vamos supor que eu tenho 50 setores na minha empresa, o financeiro, o comercial, marketing, RH, etc. E eu tenho 49 homens, dando um exemplo, né, que são líderes, aí de repente eu contrato uma mulher para ser líder de um setor, aí você vai entrar no LinkedIn da empresa, tem uma campanha, tá essa mulher na campanha. E aí começa a pipocar a notícia de que a empresa é inclusiva, que a empresa coloca mulheres na liderança. E quando você vai ver, é uma pessoa em 50. Então ainda há muito essa necessidade de se provar como marca que tem diversidade, e sem contar, claro, né, as perguntas do dia a dia, tá, de TPM, parece que tem um revezamento para fazer isso com a mulher, né? Se num dia não é um, no dia é outro. Então, como que é esse processo de diversidade aí na BRQ, e como que é o uso da plataforma de recrutamento às cegas? Eu queria falar até, fazer o mesmo gancho da diversidade. Bruno, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria falar da diversidade, eu queria falar também da questão do home office, né? Pegar o gancho, porque eu acho que empresas que já tinham essa cultura
né, a cultura do home office. A BRQ já vinha num trabalho já de mais de 3, 4 anos da cultura do home office, do teletrabalho. Algumas pessoas já estavam em teletrabalho. Então, quando a gente mudou para a questão do home office, eu acho que a nossa adaptação foi muito mais fácil, porque a gente já tinha essa cultura e a gente já tinha o caminho das pedras. Então, em um mês, a empresa toda estava 100% home office. Quando você tem essa cultura você já... Você estava fazendo um treinamento, né, Carol? Estava fazendo treinamento. Quando a gente trabalha com a Jobcam já há 2 anos. Então, a gente já estava num processo de vídeo entrevista lá atrás. Então, como a gente fez um trabalho bem anterior e nem sabia nada de pandemia, isso facilita quando você se adianta, você se antecipa. Então, a gente já tinha o trabalho com a Jobcam, a gente já fazia videoentrevista, a gente já estava não só no processo presencial, mas sabendo que a videoentrevista facilitava, que ela economizava tempo. Quando a gente conheceu a Camila, ela mostrou vários dados da questão da economia, do tempo que o recrutador tem. Ao invés de ele estar ali no telefone, marcando as entrevistas, o presencial, você sai na frente. Então, eu acho que você se antecipar e criar essa cultura facilitou muito, não só no home office, na questão do recrutamento, de fazer essas entrevistas por vídeo, facilitou muito pela experiência já tida, principalmente com a Jobcam. E sobre a diversidade, eu estou na BRQ há 2 anos, eu trabalho em RH de TI há 20 anos, então sempre tecnologia, né? Sempre RH de tecnologia. E quando eu entrei na BRQ, eu até me surpreendi, porque a BRQ é uma empresa inclusiva, né? Ela já era uma empresa que trabalhava, já tinha comitê de diversidade, já tinham trocas, já tinham processos seletivos destinados a mulheres. Então, essa questão da inclusão era muito forte. E aí, quando veio a pandemia, isso já era meio que natural. Então, qual que é a dor hoje de empresas de tecnologia, né? É você não ter a quantidade de mulheres preparadas para entrar no mercado de tecnologia. Então, o nosso processo hoje na BRQ é muito focado em incluir as mulheres, e não só as mulheres, a gente vai falar de diversidade, mas tem a questão de você incluir portadores de deficiência. Então, na BRQ hoje, a gente tem um público que é portador de deficiência, eu tenho uma portadora de deficiência auditiva na minha área, ela já trabalha comigo há 8 anos, e eu trouxe ela para a BRQ, e tem outros deficientes, né, dentro da BRQ também, portadores de deficiência. Então, eu acho que a BRQ hoje, quanto mais você antecipa, quanto mais você sai na frente, aí não é só inovação, eu saio na frente que eu sou transformador, eu inovo, é você também trabalhar com essa antecipação na diversidade, na inclusão, na agilidade do processo seletivo, olhar e saber que o home office já era uma coisa que deveria vir há muito tempo, olha a economia de tempo, qualidade de vida. A gente fala que a gente não está no home office padrão, né? A gente sabe que isso impacta. Eu tenho uma filha de 8 anos, eu sei bem o que a Camila passa, apesar da questão dela ter 2 anos, a minha já consigo controlar um pouquinho mais, mas a gente sabe que tem os impactos, as interferências, né, desse momento que nós estamos, que é um home office diferente, né? A gente sabe que quando a gente voltar para o novo normal, né, você vai poder fazer coisas que hoje você não faz. Mas o que eu queria dizer com tudo isso, Bruno, é que quanto mais você se antecipa, quanto mais você olha para as necessidades da sua empresa, necessidades dos seus colaboradores, mais rápido você passa por momentos como esse de crise. E aí, o que para a BRQ acelerou muito, né? Como ela já tinha alguns processos em andamento, algumas coisas que já eram cultura, quando veio a pandemia, a gente passou a se preocupar, puxa, telemedicina, você passou a se preocupar no atendimento psicológico, então a gente tem hoje uma parceria com uma empresa que dá o atendimento psicológico, a gente viu que algumas pessoas não estavam preparadas, a gente fez um empréstimo de cadeira, então a gente começou a olhar, a BRQ hoje tem praticamente 3.000 colaboradores, né? A gente começou a olhar para as necessidades que a gente não tinha olhado ainda, né? E isso foi tudo muito rápido, se montou um comitê ali de crise, né, de contingência, e isso andou muito rápido. Então, eu acho que hoje na BRQ a gente tem a felicidade de trabalhar muito forte com essa questão de diversidade, né, respondendo a sua pergunta. A ferramenta Jobcam, a gente já há 2 anos trabalhando, isso para a gente é muito natural, então trabalhar com entrevistas às cegas, isso já é cultura na questão com os gestores que vão receber esses profissionais. A gente está em 2 processos agora,
com 4 vagas de marketing que a gente vai direcionar para todo o processo de entrevistas às cegas. A gente tem um processo seletivo grande agora de programa de formação para estagiários, também pautado dentro da ferramenta para economia de tempo, tudo isso que a Camila colocou, né? E também diversidade, porque ali você não vai estar olhando, né? A gente até fala, os recrutadores não gostam muito quando a gente fala, mas o viés, o inconsciente, porque eles falam, não, mas eu não tenho isso, né? Eu faço. Sim, você faz e passa, mas às vezes você vai encaminhar isso para alguém que não tem, e que vai olhar e vai eliminar a pessoa, como a Camila colocou no início da carreira dela, né? Na carreira de RH. Então, eu acho que isso tudo facilitou dentro da BRQ essa aceleração, não só digital que a gente tem, e aí, eu não sei se a gente pode entrar nesse ponto, mas a questão do onboarding, a gente teve a felicidade de implantar o onboarding digital em janeiro. Então, assim, foi muita coisa que a gente antecipou, que quando veio a pandemia, a gente passou de uma forma mais, não vou dizer tranquila, né? Porque a gente teve que lidar com situações difíceis, assim como outras empresas, desligamento e tudo mais. Mas essa antecipação fez com que a gente superasse algumas etapas que, se a gente já não tivesse essa cultura, com certeza demoraria, ou seria um pouco mais traumático ali, né? Como tem algumas empresas, eu troco com muitos RHs, não tinha um home office, não tinha um onboarding digital, não tinha a prática da videoentrevista, e aí, como é que eu faço agora? Que plataforma que eu uso? Então, você tem que pensar em tudo isso, e em todo o processo de cuidado com o colaborador, muito, né? São muitas questões. Então, acho que a gente tem a felicidade de poder trabalhar com questões um pouco menores, porque algumas coisas já andavam dentro da BRQ. Então, eu acho que esse ponto é super positivo. Eu só peguei o gancho aí Como você virou também a vendedora também da Jobcam, a Bela, né? Porque assim. A vendedora da Jobcam, mulher. Porque é muito legal que nessa troca com o RH. Eu acho assim, a pandemia, né, tirando como o Bruno colocou, né, tem toda a parte trágica, triste, ela acelerou muito tudo, né, e ela acelerou a aproximação de líderes com as suas equipes, porque antes você não tinha tempo para sentar, e hoje você consegue fazer esse acompanhamento ali da liderança, e você aproximou os RHs, porque as dores ficaram as mesmas. Então, assim, eu tenho hoje um grupo aqui com as principais concorrentes da BRQ, e a gente se fala para tentar se ajudar, né? Então, até uma das pessoas que eu passei para a Camila, que acabou fechando o contrato, uma pessoa que trabalhou comigo pediu indicação, eu passei, aí teve uma outra, olha, eu preciso de uma plataforma para vídeo entrevista. Então, isso faz com que as empresas acabam se unindo, e por isso que ela citou essa questão de ser vendedora, né? Mas é porque a gente acabou se aproximando. É isso, pessoal, ela continua vendedora de RH, só... E, Carol, o público que está acompanhando aqui a nossa live começou a mandar as perguntas. Tem uma aqui da Cristiane Mello. Ela pergunta quais são as maiores preocupações que um recrutador tem que ter quando está fazendo esse processo de recrutamento às cegas? Quais são os desafios? Quais os pontos para se atentar mais? O que é mais necessário observar nesse processo, assim, para ter um cuidado maior? Eu diria que é a escutativa, né? É uma quebra de paradigma. Eu vou dizer que quando eu comecei, eu tinha ainda o currículo em papel, 20 anos atrás, e depois passou para 100% digital. De vez em quando ainda recebo minha mãe trazendo o currículo de fulano, né, no papel. Mas eu acho que a quebra de paradigmas de você não olhar o papel, quanto tempo ele tem? 2 anos, ele é pula-pula, você acaba olhando algumas coisas, o papel te prende para isso, né? É você quebrar o paradigma, você olhar e ter uma escutativa do que aquela pessoa, qual é a experiência e o potencial dela, porque às vezes ela não vai ter a experiência, mas ela traz outras questões que vão te ajudar no dia a dia, né? A gente tem relatos de gestores que contratam pessoas sem experiência e que essas pessoas são, assim, você percebe que a performance dela e o aprendizado é muito maior do que uma pessoa que está ali, que conhece já aquela rotina, já tem uma experiência. Então, eu acho que o desafio maior, Bruno, é você quebrar o paradigma e ter a escutativa. Ouça o que ele está querendo te dizer, às vezes não é a experiência que você
precisa, mas ele ali está trazendo algum conteúdo que pode sim ser importante para encaixar na sua vaga. Então, essa quebra de paradigma, a Camila pode até complementar, mas eu acho que esse é o principal, sabe? É ter essa escuta ativa e tirar essa quebra de paradigmas daquele costume que a gente tem ali do dia a dia, de receber o arquivo, abrir, ver quanto tempo ele tem em cada empresa, porque hoje mudou, né? Se você fala de tecnologia, um profissional de tecnologia que antes era o pula-pula, com a nova geração, às vezes ele se cansa daquele trabalho e vai para outro. Não necessariamente ele é o pula-pula de 10 anos atrás, né? Ele é uma pessoa que fez um projeto, entregou e vai para outra, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Camila, disso que ela estava falando, você diria que há um perfil mais comum de empresa que costuma adotar esse modelo de recrutamento? Porque, voltando um pouquinho nos vieses inconscientes, às vezes a gente cria alguns estereótipos na nossa cabeça, a gente tem até uma certa dificuldade para se afastar um pouquinho deles, né? Então, a gente tem muito uma visão, por exemplo, pega o caso da Jobcam, que é uma AgerTech. AgerTechs, startups, são empresas que já nascem com esse quê de inovação, e normalmente essas empresas já são mais abertas a um trabalho com mais inclusão, com mais diversidade. A gente tem uns exemplos incríveis de empresas, por exemplo, que contratam pessoas só da periferia para desenvolvê-las para o mercado, entre outros tantos exemplos. E a BRQ, ela foge um pouquinho de um estereótipo também que a gente tem, que às vezes empresas grandes são mais tradicionalistas, ficam naquele feijão com arroz, não são tão abertas a ter um público novo, um perfil de pessoas diferentes dentro da empresa. Então, como que é essa procura na Jobcam? Você vê um equilíbrio? Faz algum sentido ainda manter esse tipo de estereótipo? Como que é isso? A gente nota que empresas que já trabalham, tem algum tipo de comitê, mesmo que esse comitê seja interno e não tenha uma abordagem de recrutamento, mas sim para quem já está dentro da empresa, geralmente essas empresas elas conseguem expandir e pensar, a gente está aqui, a gente está olhando para o comitê, a gente tem aqui os grupos de afinidades, como a gente pode fazer para atrair, ser de fora para dentro, né? Então, geralmente, empresas que já têm uma posição, às vezes um pouco mais voltada para a diversidade, às vezes super abertas para a diversidade, porque não adianta... vou citar um exemplo, sem citar nomes. Tem uma empresa que ela é super diversa e que, apesar dela já ter vários direcionamentos com relação à contratação de pessoas diversas, ela queria, hoje é nossa cliente, ela utiliza a Jobcam para ela fortalecer que, cara, eu já sou diverso, eu já sou inclusivo, porque tem isso também, essa diferenciação, não adianta abrir um processo seletivo procurando grupos de afinidades diversos e não incluir essas pessoas, né? Convidar para a festa e não chamar para dançar. Mas elas querem se validar ainda mais, trazer mais tecnologia para ajudar nesse papel. Mas a gente também tem as empresas que acham o seguinte: tá, beleza, já somos diversos, não precisamos de você. Uhum. E aí é que está o perigo. Porque quando a gente está numa zona de conforto, e eu escutei já de alguns executivos, não dessa forma, mas tipo, a gente não precisa fazer um recrutamento às cegas, porque a gente já tem uma equipe diversa, porque eu tenho uma mulher diretora. Eu já escutei, tá? Dá vontade de bater, mas tudo bem. Mas eu já escutei. Então, assim, nossa, mas a gente... É a mesma coisa de falar assim, eu não sou racista, eu tenho um amigo negro. Eu não sou homofóbico, eu tenho um amigo gay. Não é por aí, gente. Eu acho que a gente precisa evoluir, né? Isso é um papel, cara, tem que ser top-down, mas se o top não tá vindo, vai ser o contrário, né? Então, vamos lá, recrutadores, sacudir, mudar esse mindset e usar números, dados, para
conquistar esse executivo e convertê-lo para o nosso lado, né? Porque diversidade não é só chegar no dia do orgulho gay e levantar, trocar lá o logo para colorir. Não é bem por aí. Que é o que a gente vê muito, né? Que é o que vê. No diversidade não ter o caso infeliz que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? E ter promoções em cima de um caso, sendo que não olha para dentro, né? Que é algo que, cara, super válido, mas você já parou para olhar aqui dentro o que acontece? Não precisa nem falar de Brasil, você já parou para olhar dentro da sua empresa quantas vezes um negro deixou de ser promovido, um deficiente deixou de ser promovido porque tinha mobilidade reduzida, era puta competente, mas não foi promovido porque tinha mobilidade reduzida, né? Isso tem vários casos. Então, é um passo antes, né? E óbvio que recursos humanos, seja de recrutamento, ou enfim, cara, se não está vindo top-down, a gente precisa engajar para que e demonstrar com números, né? Números que eu digo resultados. Diversidade sim traz mais lucro para a organização, diversidade sim traz mais eficiência para a operação, para dia a dia, né? Para as atividades, para a operação. Diversidade sim tem um impacto na marca, direto na marca, por isso que as empresas querem tanto falar que são, óbvio, tem o impacto social, tem as empresas que elas são genuínas, né? Que, cara, tá lá no DNA e que a gente vê, a gente percebe que é genuíno, e tem as empresas que, tá, beleza, estão falando desse negócio aí, precisamos ser esse negócio aí, porque vai ter um impacto na marca. E tem pesquisas, né, que comprovam que você adotar uma postura mais diversa aumenta a reputação, aumenta os lucros. Falou na Bolsa de Valores, inclusive. Tem um impacto. E nos Estados Unidos tem vários estudos sobre isso. E bacana, se esse for o motivo para que a gente traga aliados, legal, vamos trazer esses aliados. Então, geralmente, a gente tem, dentro da Job, todos os nossos clientes, eles são genuínos. Então, eles utilizam, eles procuram saber. Hoje mesmo eu atendi uma empresa gigante, mega fofa, que falou assim, cara, eu não sei como fazer. E assim, ela é uma multinacional, tem atuação fora, e ela falou assim, a gente não tem, eu não sei, a gente sempre foi assim, e como é que eu mudo? Me ajuda. E não é feio pedir ajuda, não é feio dizer que aí tem esse outro lado, né? Às vezes as empresas, elas não compreendem que elas estão nessa transição, e é mais fácil dizer que são de uma forma, mas não há coerência e não pede ajuda. E essa empresa, eu fiquei mega surpresa. Ela falou, a gente tem um comitê, mas a gente quer melhorar aqui, ajuda. E eu achei o máximo, ela assumir. Né? Gente, nós estamos com várias perguntas chegando aqui para vocês. Eu vou unificar duas, Carol, para você, da Gabriela e do Paulo. Eles perguntam qual é o caminho ideal para fazer uma boa apresentação, né, quando você está fazendo uma entrevista em vídeo. E o Paulo até cita quando é uma pessoa que é mais tímida, quando é uma pessoa que está procurando o primeiro emprego, quais são assim os caminhos para eles seguirem para fazer uma boa entrevista em vídeo, para conquistar vocês, recrutadores, uma missão tão árdua aí que a gente encara diariamente. E depois para você, Camila, o Paulo Pimenta, ele pergunta se há cases, claro, aí você fica à vontade para compartilhar nomes ou não, se há cases que você acompanha de contratantes que rejeitam os colaboradores aprovados nesse processo às cegas, mesmo com o aval do RH. Se ainda é uma situação comum, que a pessoa faz todo o processo ali com o RH, aí chega, sei lá, para na hora de levar a documentação, de passar com o gestor, quando sai um pouquinho do recrutamento, ali acontece algum problema. Mas a gente envolve até o gestor nessa cega, viu? O gestor fica fora não. Olha, a cega também. Pode responder, Carol. Bom, falando um pouquinho
o que é muito legal dentro da Jobcam, eu não sei se as pessoas que perguntaram já fizeram cadastro lá, meu convite é que vocês façam, porque lá tem várias dicas, não só de apresentação, ela fala da questão de você ter um momento reservado, né, ter o barulho, que fundo que você tem que ter para aparecer bem. Então, assim, essas dicas todas em relação ao vídeo, a própria Jobcam, né, a dica é todo mundo se cadastrar lá, porque lá tem muitas demandas, não só de tecnologia, porque a plataforma é para qualquer tipo de segmento, tem todo um roteirinho que é bem estruturado em relação à Jobcam e que pode auxiliar muito vocês nesse momento de dicas, né, para você gravar um bom vídeo e ter uma qualidade boa. Falando da parte, né, de desenvoltura, o que eu gosto, né, e que eu acho que é um olhar que o RH tem que ter. Primeiro, não seja. Eu sei que é muito difícil para quem é introspectivo, é o primeiro emprego, mas assim, não ser uma coisa formatada, haja naturalmente. Né? Se você não tem experiência, fale do seu perfil. Quais são os aspectos positivos que você tem no seu perfil? Né? O que você destaca no seu perfil? Eu não tenho experiência, mas quais são as suas características? Mas de forma genuína. Né? Não falando, eu sou proativo, eu trabalho em equipe, tá, mas assim, seja genuíno, avalie, eu nunca trabalhei em equipe, como é que eu posso dizer que eu trabalho bem em equipe? Então, avaliar suas competências, aquilo que você vê que são características fortes para quem nunca teve nenhuma experiência, e passar isso com verdade, né? Como o vídeo ele tem um tempo curto ali, curto não, né? Ele é um tempo necessário para a gente colher as informações, pessoas muito prolixas têm que ser objetivas. E pessoas muito objetivas trabalham um pouquinho mais de detalhe, né? Senão fica aquela sensação, faltou. Peraí, faltou porque a pessoa não tem experiência ou faltou... Aí gera dúvida. Gerou a dúvida, por mais que a gente tenha o olhar de RH, às vezes você recebe, né, 500 vídeos. E aí, como é que você faz? Né? Você vai ter que ter eliminação desses vídeos também e vai ter que ter alguns critérios. Né? Então, eu acho que para quem é muito objetivo, que é tímido, treine antes, não faça, vou gravar de peito aberto. Primeiro, pega o celular, faça um vídeo, faça outro, pergunte para alguém, e aí você, quando entrar na plataforma, você né, vai gravar e vai encaminhar o vídeo e ele vai ser direcionado. Então, acho que para o recrutador, o olhar que a gente tem é muito dessa questão de ser genuíno, né? Falar com o coração, com aquilo que você realmente conhece, passar para esse vídeo as suas competências. E para quem está gravando, essa questão de sou extrovertido, tenho que me controlar, porque tem gente que fala muito e aí você não consegue tirar o cerne do que precisa ser realmente capturado ali. Leia o requisito da vaga, tente dar um foco, né? Porque está pedindo tais experiências, eu não tenho, mas eu quero falar de mim. Então, foque naquilo que você sabe, nas suas características, que eu acho que isso é um bom direcionamento, né? E quem é muito introspectivo, eu acho que esse treino, né, anterior vai poder te apoiar na hora de você gravar o vídeo. Mas seja genuíno, nada formatado, né? Aquela coisa formal. Seja você. Eu acho que ser você é o melhor caminho para tudo na vida, né? Para tudo. E, Carol, durante o nosso bate-papo, você tocou num ponto interessante, né? Que depois de todo o processo de recrutamento e seleção, agora com essa entrada no home office, é o onboarding digital, né? A gente já vê que há uma certa dificuldade das empresas em fazer o onboarding presencial, físico mesmo, e não são todas as empresas que têm esse processo. E isso é uma coisa que demanda também de colaborador para colaborador. Tem aquelas pessoas que já são mais desenvoltas, que já chegam ali colocando a mão na massa, fazendo o serviço, comandando a sua área. E tem aquelas pessoas que no começo você precisa orientar um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais perto, pegar um pouquinho na mão. E como que é isso digitalmente? Porque para fazer esse processo de acolhimento à distância, o quanto que isso é desafiador para vocês? Eu vou falar que o nosso onboarding ele começa até antes, né? Na hora que você manda a carta oferta e ele recebe, dá um ok, ele já é direcionado para uma plataforma onde ele encaminha toda a documentação
ele tira as fotos, as xerox ali, manda, digitaliza e manda para a gente, já cai no DP faz todo o processo, então ele só vai até a BRQ para fazer uma assinatura, que agora já é digital, então acaba eliminando, e aí tem toda a parte de entrega de máquina e algumas questões ali que a gente também está resolvendo para entregar essa máquina diretamente para cada colaborador na sua casa. E depois a gente faz também, para a gente também é um onboarding, que é o onboarding na empresa antes de ele ir para a área, né? Antes dele ir para a área, ele precisa saber, por mais que você dê detalhes no momento da entrevista, por mais que você fale sobre a empresa, sobre a cultura, para tentar encantar esse profissional, você tem o momento da integração, né? Então, a gente era presencial, todo mundo que entrava naquela semana, a gente tinha um encontro onde a gente falava um pouquinho, apresentava o RH, quais são as práticas, as políticas, as metodologias da empresa, um pouco da história da BRQ, para ele já se situar, né, e ter assim, um norte de benefícios que ele tem ali, que ele pode usar internamente, e isso passou a ser digital. Então, hoje, esses encontros, eles acontecem semanalmente. Aquele que não pode participar, a gente direciona ele para o próximo grupo, mas tem um profissional de RH que faz esse aculturamento dele, contando a história da BRQ, os benefícios. A gente trabalha com workplace para a parte de comunicação interna, então, até todas as festas é tudo feito dentro da plataforma, toda a parte de comunicação é feita por lá, muito mais do que e-mail, é toda feita pelo workplace. Então, a gente tem e ali ele encontra tudo também, né? Ele quiser mandar mensagem para o Benjamin, que é o presidente, ele pode, ele se conecta com qualquer pessoa dentro da empresa e qualquer pessoa ali está apta para poder apoiá-lo. Agora tem o treinamento on the job, né? Que é aquele treinamento ali na área. E aí cada gestor está preparado para receber esse profissional, falar das boas práticas, falar da área, né? A gente tem muitos profissionais que ficam dentro do cliente, então tem uma metodologia específica para cada cliente, uma ferramenta de comunicação com o cliente. Então, isso é um onboarding ali mais direcionado dentro da área, tá? A gente vai agora trabalhar numa trilha de desenvolvimento para esses colaboradores também, então a gente fechou uma plataforma para fazer uma trilha de desenvolvimento, onde ele vai passar por várias etapas dentro dessa trilha, tá? A gente acabou de fechar a plataforma para também auxiliar nesse processo de desenvolvimento dele, antes até de você colocar ele ali no local de trabalho, né? Mas é basicamente isso que a gente faz. E a BRQ estimulou muito o coffee time, então o líder com o seu time, o checkpoint, o feedback individual, que não é o feedback formal, é a cultura do feedback, tem os seus 15 minutos com o colaborador, tire a dúvida dele, converse com ele, se aproxime. Então, tudo isso faz com que você tenha ali uma aproximação e faça com que essa entrada dele na empresa seja uma adaptação melhor, né? Eu acho que dessa forma a gente conseguiu... A gente fechou basicamente quase 400 pessoas desde o começo da pandemia e 400 pessoas que passaram por esse processo, né? Então, e está dando super certo. E, Carol, a Mariana está perguntando como que é possível criar um processo de onboarding que seja mais inclusivo. Eu imagino, né, quando a gente está falando de minorias, que o processo de recrutamento e seleção e até mesmo o processo de contratação, ele é e depois tem o processo de adaptação. É natural também que haja uma insegurança, especialmente pessoas que já sofreram algum tipo de preconceito, dá um certo receio. Você está entrando numa empresa grande, que tem uma quantidade X de colaboradores, aquele sentimento de ser um estranho no ninho. Então, como vocês têm muito esse trabalho voltado à diversidade, esse processo ele é adaptado de alguma forma para ter esse acolhimento maior para esses públicos? Uhum. O que a gente tem feito, Bruno, muito é a aproximação do RH com as estruturas, né? Você ter um apoio, o RH ele tem que ser estratégico, mas ele tem que ser estratégico do começo até o fim, né? Ele tem que ser estratégico na atração dos melhores talentos, ele tem que ser estratégico no desenvolvimento dos profissionais internos, você tem que ter um olhar ali para o desenvolvimento da carreira dele, e você também tem que estar aberto a essa escuta. A gente fala muito lá sobre o empoderamento da ponta, sobre a questão da liderança estar perto das estruturas, então isso já é uma cultura da BRQ, mas hoje o RH também está muito próximo, né? Tem uma estrutura, antes a gente tinha uma área que chamava RH estratégico, que acompanhava as pessoas, então se eu estou tendo alguma dificuldade do meu líder, eu tenho que ter um canal de escuta, né? Quem que me escuta nesse momento? É um canal de ouvido
Então, o RH está fazendo esse papel hoje, até para identificar algum tipo de dificuldade que os profissionais tenham, né? Das trocas que eu tenho feito com muitos RHs, esse canal de ouvidoria tem sido muito forte no momento da pandemia, né? Para quem que eu corro para falar alguma coisa, né? Mas não só ouvidoria para denunciar, não é aquela questão da ouvidoria para denúncia, é ouvidoria para falar, eu estou com uma dificuldade X, ou eu não me senti adaptado por tal situação, como é que eu trabalho isso? Então, a gente direcionou isso para o RH estar próximo dessas pessoas e poder tratar essas situações. Você falar, Carol, teve alguma situação assim? Teve uma situação de uma pessoa que não se sentiu adaptada, e a gente foi entender por quê, mas ele tinha recebido uma outra proposta, e aí a gente foi tentar entender para o que tinha acontecido, e no final das contas ele tinha recebido uma outra proposta e ele resolveu ir, a proposta financeiramente era melhor e ele foi. Então a gente tem esse cuidado, esse olhar para estar atento aos colaboradores, né, aos profissionais que estão ali na BRQ, tá? E Camila, já encaminhando para o final, você é um super case de sucesso nessa questão da diversidade, até nem vale mais a gente usar você de exemplo, você já está muito acima. O Marcos Frota, ele pergunta, como que você convence um líder, um diretor, um gestor a tornar a empresa mais inclusiva, a investir em ações de diversidade? Há algum jeito de fazer isso que vá além dos números? Tem. Olha, tem um truquezinho, tá? Os números sempre vai ser number one. Isso é indiscutível, porque imagina um diretor que tem que mostrar o resultado, você tem que atraí-lo de uma forma. Se ele não está escutando, não está vendo o que está acontecendo, você vai ter que pegar a atenção dele pelo número. Cara, então, você sabia que a empresa pode faturar, pode ter uma receita aí 33% a mais? Assim, vai ser necessário. Mas tem um truque que um dos nossos clientes fez, que foi o seguinte: colocar uma área, tipo, uma área super, super aderente, né? Porque também tem isso, às vezes vai por área, né? A área que já tem vamos supor, marketing, né? Já tem os seus, entre aspas, estereótipos, né? E como a gente pode pegar o melhor estereótipo, digamos assim, espalhar esse estereótipo, né? Esse cliente em questão, ele não foi da área de marketing, acho que era mais um pouco vendas operacional, e eles fizeram o grupinho, né, só a área, e fez com que o resultado fosse melhor em termos de eficiência do processo seletivo. A questão da diversidade fez com que eles fossem parar a forma que eles fizeram, a atração, entrevistas cegas, a atração da diversidade, a inclusão, fizeram que eles fossem parar num jornal. Então, aí foi o que eles estão fazendo é um exemplo bacana, vai pelo exemplo, né? Vai pelo exemplo, porque aí vai chamar a atenção primeiro pelo ego, depois vai entendendo o exemplo, e depois vai entendendo, cara, isso é muito legal, é um impacto social que a minha área está causando. E aí, se não dá para ir na empresa inteira, vai pelas áreas, vai pela área mais humana, que você identifica. Nem sempre é o RH que é o mais, entre aspas, mais humano, digamos assim, né? Humano que eu falo é inclusivo, né? Que vai pensar. Às vezes não é a gente, às vezes a gente está tão na nossa operação que aí precisa vir uma outra área, cutuca, né? Então faz o tempo, porque aí as outras áreas vão dizer, cara, olha que legal, eu também quero, eu também quero, eu também quero. E aí, no fim, toda a empresa está utilizando. Então, chama o gestor da sua área. Se você for o gestor, faz um teste com 3 vagas, vê o resultado, vê o quanto trouxe de diversidade, o quanto foi eficiente, o quanto essa pessoa que você trouxe, que é lá da periferia, que até então era desacreditada no quesito do trajeto, porque tem esse preconceito também,
a questão, ela mora 2 horas do trabalho, vai levar muito tempo para chegar aqui, não vou contratar. Cara, essa pessoa tá com sangue no olho para entregar o melhor, para se destacar, porque ela quer oportunidade. Sim. Então, quando a gente quebra isso, que dá oportunidade, que essa pessoa performa, que essa pessoa vira estrela. Opa, esse negócio de diversidade é bom, deixa eu saber o que é. Deixa eu ver se eu consigo. Mas, novamente, diversidade, ela anda ligadinha com a inclusão. Porque se for para contratar, para não incluir, não contratem. Não entre nessa, porque você vai passar vergonha. E, assim, as pessoas não merecem isso, né? Os candidatos, o profissional não merece isso. Eles merecem respeito, eles merecem serem vistos muito além. Então, tem esses truques aí, mas esses truques têm que estar muito amarrado com a vontade de querer, se não iniciar genuinamente, mas que tenha uma trajetória para que vire genuína. Né? Não pode ser só para inglês ver e vai ser assim, sempre será. Não. Vamos aos poucos, mas uma hora vira a chave. E aí, só alegria. Perfeito. Gente, só fazendo uma correçãozinha, essa última pergunta foi da Fabiana Silva, tá? A gente vai ficando por aqui na nossa live. Agradeço muito a você que ficou com a gente até agora, você que mandou pergunta, você que compartilhou. Carolina, Camila, muito obrigada pela participação de vocês. Agradece, foi muito bom. A Camila é sócia aqui do RH para você. Aqui é parceria, material maravilhoso. Inclusive, tem aí, né? A gente está disponibilizando o seu recrutamento não pode parar. A gente tem uma oferta exclusiva para todos os seguidores do RH para você. Não é isso? Eu vi algum. Ó, tá roxinho aqui, ó. Se vocês quiserem aí, é uma demonstração bem legal, seja para recrutamento sem ser as cegas, mas usem as cegas, que é o mais legal de todos. Gente, eu recomendo muito que quem ficou interessado nesse processo de recrutamento às cegas não só visite o site da Jobcam, como também entre no blog deles, tem um material muito rico falando não só de diversidade, mas como funciona todo esse processo de treinamento, números, cases, informações de como as empresas ganham com isso. Visitem também o site da BRQ para não ter erro, B de bola, R de rato, Q de queijo, uma empresa referência no mercado em soluções tecnológicas e também nesse quesito de diversidade. E, claro, não deixe de acompanhar nossas mídias, rhpravocê.com.br. Lá a gente fala um pouquinho também sobre esse processo de recrutamento às cegas. grupotopRH.com.br, você fica por dentro de tudo que vai rolar, de tudo que está rolando, lives, podcasts, vídeos, textos, tem muita coisa legal acontecendo. E mais uma vez eu agradeço, pode falar. Eu vou acrescentar aí, o conteúdo que vocês disponibilizam é completo. Ouçam a Camila, hein, gente, ó. Vamos, todo mundo ouvindo a Camila, hein? Vai lá, porque é muito completo, assim, vocês estão de parabéns, fazendo um trabalho e assim, sem demagogia, tirando o crachá aqui de parceira, sensacional. A gente vem de uma trajetória muito carente de conteúdo, né? Então, quando óbvio, tem alguns grupos que é aquele by the book, tá lá, isso eu estou falando de 10 anos atrás, né? Que era sempre a mesma coisa. E assim, quando vocês vêm com esses conteúdos, trazendo um novo olhar, trazendo material rico, né? Que não é espuma, cara, parabéns. A gente agradece muito. A gente reforça também que caso vocês tenham sentido algum problema de transmissão por conta de vídeo, por conta de ruído, tanto nós do Grupo Top RH, quanto a BRQ, quanto a Jobcam, a gente está seguindo protocolos rígidos de saúde. Nesse momento, a segurança de todo mundo é o que está em primeiro lugar. A gente sempre reforça, usem máscara, não saiam de casa se puder. É chato, mas é mais chato acabar contaminando alguém que a gente ama, filho, filha, pai, mãe, avó. Então vamos todo mundo aí fazer a sua parte para que a gente saia logo dessa situação. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês. Carolina, Camila, vocês são super bem-vindas a voltar a qualquer momento. Muito bom. A gente está sempre à disposição de todo mundo. Até Beijo. mais. Boa noite, galera. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.